Irmão, seja bem-vindo a esse culto doutrinário que nós vamos realizar para a edificação do povo de Deus, para também edificação do seu lar. Nós que estamos gravando aqui diretamente das dependências da Igreja Presbiteriana de Fontinha, queremos agora pedir orientação ao Senhor, para que o Senhor esteja conosco, esteja na sua casa, nos acompanhe tanto nesse estudo e edificação, mas também na oração. Vamos orar então, pedindo orientação? Oremos. Querido Deus, amado Pai, louvamos, bendizendo o Teu nome, Senhor, pedindo também que o Senhor esteja conosco, nos orientando, edificando o Teu povo através do ensino e através também da oração, que nos faz chegar ao Teu trono de graça. Nós possamos, Senhor Deus, em comunhão com o Senhor e com os irmãos, expor as nossas dúvidas, as nossas ansiedades, as nossas tristezas, para que recebamos do Senhor tudo aquilo que é devido para a nossa vida, para a nossa família e nossa caminhada. Que seja assim, Senhor, assim oramos, em o nome do Senhor Jesus, na força, na consolação do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, vamos então nos preparar para esse momento de estudo, nos edificando também com uma música que vai falar profundamente ao nosso coração.
Prosseguindo agora no breve catecismo, na pergunta número 40, nós temos a exposição do conceito da lei moral. A pergunta 40 nos diz: o que revelou Deus primeiramente ao homem como regra de sua obediência? A regra que Deus revelou primeiramente ao homem para sua obediência foi a lei moral. Nós temos uma regra que é colocada em nossos corações pelo Santíssimo Deus, que independe de norma escrita, mas é uma norma tácita. É algo que está intrínseco à nossa vida, à nossa cognição, aos nossos sentimentos. Nós temos princípios morais internos e externos, e é isso que nós queríamos analisar com os irmãos e irmãs desta feita. Primeiramente, Deus, quando cria o homem, dota o homem de racionalidade. Então o homem tem raciocínio, razão para enfrentar as coisas da vida. Mas não é só isso, o homem também não é um mero robô pensante, ele tem sentimentos. Então Deus dotou a ele de sentimentalidade. O homem, com os seus sentimentos, também prescruta as coisas da vida. O homem é dotado de cognição, de conhecimento, de uma inteligência para conhecer e dominar intelectualmente as coisas. Isso foi dado por Deus. Mas também o homem foi dotado de volição, que é vontade. O homem, pela sua vontade, ele consegue realizar as coisas, pela sua força de vontade, pela sua atitude e empenho, e o seu trabalho, ele modifica, transforma, melhora as coisas. Mas também foi dotado por um discernimento do dever. O homem sabe o que ele tem que fazer, e até aquilo que ele tem que deixar de fazer face às coisas da vida. Então, o homem pode optar, de certo modo, parcialmente nas coisas da vida, por aquilo que é certo e é errado. Não que ele possa vencer o pecado, mas ele tem pelo menos o conhecimento para optar sobre isso, e infelizmente, face ao pecado, ele tem sempre optado errado e não consegue se permanecer no bom acerto, tendo em vista que fatalmente o seu pecado e a sua atitude corrompida o leva a praticar o mal. E por isso, então, por todas essas coisas, ele tem como que uma ação autojulgadora dos seus atos. Quem comete o pecado, ele, numa prescrição dele mesmo, ele consegue entender: olha, eu estou errado aqui, eu posso melhorar ali, e ele pode julgar ele mesmo os seus atos face o que nós chamamos de uma lei moral, algo que não é escrito, mas é tácito, está dentro do nosso coração, e é aquilo que nós entendemos que é certo, que é virtuoso, que vem da parte do Senhor. Sendo assim, o homem é equipado também para assumir responsabilidade. Depois de avaliados, julgados os princípios internos, emocionais, racionais, esses valores externos também, representados pelas leis, pelas convenções, pelas normas que são impositivas, o homem está equipado, mas também tem que responder por suas ações, depois de avaliado todas essas coisas, julgados por estes princípios. Ora, irmão, foi assim que o homem natural foi criado. Mas em Adão, o homem desobedeceu o pacto que tinha com Deus, criador, criatura,
ficando então sem governo, mas também sem os parâmetros que vinham da parte de Deus. Mas, não obstante a essa perda de parâmetros, não obstante a essa não observância da lei, o homem conservou, mesmo que muito corrompida, eu diria, a capacidade interna de discernimento de bem e de mal. Aí em Gênesis, o Senhor fala que o homem se tornou como um de nós, como Deus, conhecedor do bem e do mal. O homem já estava conhecendo o bem e o mal, e por isso então ele estava pecando, mas a natureza do homem era toda má, toda devassada. Então, esses princípios, lá no Antigo Testamento, lá no judaísmo, norteava o que nós chamamos de lei ou de Torá. A Torá é um conjunto de regras, de leis, de doutrinas religiosas e cerimoniais e também morais, né, que norteiam a vida dos judeus e norteavam a vida no Antigo Testamento. A norma era escrita, a lei era escrita. Então, como se definia pecado naquela época? Está aí na setinha. Pecado, portanto, era a transgressão do mandamento da lei expressa e escrita. Está dentro da lei escrita? Eu posso fazer. Está fora da lei escrita? Eu não posso fazer. A lei manda eu fazer e eu não faço? Eu estou quebrando. Isso então é pecado. Mas e naquela ocasião do Antigo Testamento para os gentios, para aqueles que não eram judeus? Eles ficavam sem uma base legal, um fórum externo ou foro externo para abalizamento dos seus atos pecaminosos. Então, essa setinha é um complemento que nós colocamos. Em tese, não poderia ser acusado de ser pecador, né? Pois a lei pois sem lei não há delito. Ou seja, no Antigo Testamento, a situação do gentio era sui generis. Não havia lei, ele não vivia sob os ditames da lei. Então, em tese, se não há lei, não há pecado. Se não há lei que condene, não há pecado. Mas aí que Paulo entra para analisar essa situação, dizendo o seguinte: olha, não obstante não haver uma lei escrita, mas há uma lei moral. Opa! Aí que entra e que aquece o que nós estamos dizendo em conhecimento. Existe um fórum, que é um fórum interno. Esse fórum interno, ou foro interno, é a lei moral, que ela é gravada no nosso coração, que nós falamos lá no início. Vem de uma natureza racional, ética, daquele que são criados à imagem e semelhança de Deus, de todo ser humano. Alguém dizia que no coração do mais perverso, do homem mais afastado de Deus, ainda há aquela centelha, aquele fogo que quer pegar e não consegue pegar porque não tem carvão para queimar, mas existe a centelha de Deus, que é essa lei moral que o Senhor colocou em todos os corações. E quando ela é ativada pelo Espírito Santo, e quando há carvão para pegar fogo, ela inflama e leva o homem na direção de Deus. E por isso, então, nesse foro interno, Paulo se baseia dizendo: olha, pera lá, não existe lei escrita para os gentios, mas existe uma ética, existe uma natureza racional, existe a imagem e semelhança de Deus que está impregnada em todos os seres humanos, e por aí então esses gentios serão julgados, não por uma regra explícita, não por uma lei que está escrita, que você lê, olha, eu posso ou não posso fazer determinada coisa, mas ele está falando aqui que existe uma norma moral que está dentro do coração de todos, até do
coração empedernido do pecador. E ele então entende, e é por isso então, olha a palavra, indesculpável em relação a Deus e os seus propósitos para a humanidade. Paulo diz, porque para Deus não há acepção de pessoas. Sim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Ou seja, não havia lei, mas eles pecaram sem lei e sem essa lei perecerão. Mas todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, irmãos, ele está dizendo o seguinte, que não basta só a lei, mas tem que se praticar a lei. Existe aqueles que, não tendo lei, a praticam no seu coração, por esses princípios morais, por essas regras morais que estão dentro do seu coração sem conhecer a lei, e aqueles que conhecem a lei, a praticam no seu coração, mesmo balizados por ela de forma escrita, mas eles a fazem também dentro do seu coração. Então a lei moral, a lei espiritual é que vale para ambos os casos. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Ou seja, os que não são crentes, os gentios, eles procedem às vezes em conformidade ou de acordo com a lei de Deus. Então, eles não tendo lei, né, mas o seu procedimento, a sua regra e conduta moral serve de lei para eles. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência de seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, irmãos, aqueles que vivem sem a lei escrita, têm a lei gravada no seu coração, que é a lei moral. Lei moral, então, poderia ser definido como a lei de Deus gravada em nossos corações com os seus princípios, para que nós possamos viver, servir a Deus, servir ao próximo e viver caminhando para a salvação, muitas vezes sem o conhecimento de Deus. Muitos índios que nunca ouviram falar da palavra de Deus, mas têm impregnado um sentido ético, moral, e tem essa lei gravada no seu coração. E por essa lei, por esse procedimento, mesmo ele não ouvindo a palavra, mesmo ele não lendo a lei, é que eles vão ser julgados. E aí então fala, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens em conformidade com o meu evangelho, ou seja, os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Naquele dia, né? No dia que Deus for julgar, eles serão expostos perante Deus. E esta então é a lei moral, é a lei de Deus, que não é escrita, mas ela é gravada espiritualmente nos nossos corações, mesmo nós não conhecendo a lei em alguns casos. Prosseguindo, irmãos, Deus não deixou nenhum homem sem lei. Essa que é a verdade. E ninguém escapará do juízo, alegando ausência de norma padronizada para o seu julgamento. Ou seja, alguém que fala, olha, eu nunca conheci a lei escrita, mas existe a lei moral que é gravada no seu coração, e por ela, então, você vai ser julgado, nós seremos julgados, se for esse o caso. Todos os seres humanos são dotados de equipamentos naturais e culturais para o norteamento e ajuizamento de seus atos morais. Na realidade, queridos, até aquele que pratica o mal, ele sabe internamente que existe uma lei, existe algo que é certo, que é errado, e ele
pratica ou deixa de praticar, mas tendo no seu coração esse conhecimento. E muitas vezes até o ímpio, ele vence essas barreiras da moralidade para fazer o mal, para destruir. Mas no seu coração, lá no íntimo, ele sabe o que é certo e o que é errado e tem um ajuizamento moral desses seus atos que ele mesmo já entendeu que é certo e errado e o que ele está fazendo é certo ou errado. Por isso, então, ninguém poderá alegar inocência diante do juiz eterno, que é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que veio como advogado, mas vai vir como juiz. Pois todos são transgressores da lei escrita, que o Supremo Legislador implantou no coração e na mente e na consciência. Todos nós temos essa lei na nossa consciência, de pecar ou deixar de pecar. Mas existe um Deus que nos comanda, que nos dirige, que sabe quem nós somos. Por fim, irmãos, o homem ele possui uma dupla dimensão. Se nós diminuirmos, minimizarmos essa análise da pessoa, do ser humano. A primeira dimensão seria uma dimensão física, material, que poderíamos dizer temporal, desses dias, que precisa da lei escrita. E ela, a partir dessa lei escrita, ele toma decisões, ele se estabelece o que é certo, o que é errado. Mas esta é a outra que nós estamos falando, da lei moral, que é uma parte espiritual, que se insere numa transcendência que nós estamos falando. É além do que é físico, ele vai além, ele transcende a metafísica, ou seja, que palavras às vezes que são difíceis de falar, mas é fácil de entender, né? Transcende é que vai além da metafísica, daquilo que é físico e temporal, ou seja, é aquilo que é espiritual, que não pode ser tocado, que é a mente, que é a consciência. Isso vai além da eternidade. Muitas vezes, irmãos, alguns criminosos, depois de muitos anos, quando eles encarcerados, eles começam a ter crises de consciências pelos males que eles praticaram no passado. É a lei moral falando nos seus corações. É a auto-introspecção dizendo que nós precisamos ter esse conhecimento. Falamos agora um pouquinho sobre essa lei moral, que é a lei de Deus que é gravada em nossos corações, que além da lei escrita, ela também nos dá parâmetros para viver, para fazer a vontade do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida, a minha vida. Amém. Queridos, nós queremos que você responda essa pergunta como um exercício para fixar o que nós falamos. Pergunta é: o que Deus revelou primeiramente ao homem como regra de sua obediência? Nós falamos aí o tempo todo, né? O que Deus revelou primeiramente? Depois, porque no judaísmo, lá no Antigo Testamento, dentro da lei, os gentios ficaram sem base legal ou foro externo para o abalizamento de seus atos pecaminosos. Nós falamos sobre isso também, né? A situação do gentio. Por quê? Eles ficavam sem esse foro externo para o abalizamento. Você tente explicar com as suas palavras para que a gente possa entender e crescer nesse conhecimento. Amém. Amém. Então, nós vamos passar agora, irmãos, para a nossa reunião de oração. Nós queremos lembrar alguns pedidos de oração. Queremos pedir pela nossa igreja, pela sua causa na justiça do IPTU, pedir por todas as sociedades internas, a UPA,
a nossa UPH, a nossa SAF, os nossos jovens, as nossas crianças, o nosso coral, a nossa escola dominical, pedir pelo conselho da igreja, pela junta diaconal, pedir por todos os membros da nossa igreja, indistintamente. Às vezes alguns mostram seus pedidos e falam: pastor, ora pela gente. Nós estamos orando, viu, irmãos? Pela igreja, por você, e lembramos de forma geral, e você então certamente motivo e razão das nossas orações. Mas também nós queremos neste momento lembrar de alguns daqueles nossos irmãos da boa idade. São irmãos que já estão com aquela idade acima dos 60 anos, na boa idade, ou tem algumas dificuldades de estarem na igreja, e nós lembramos deles, né? Nossa irmã Carmelita, nossa irmã Emília, nossa irmã Dalva, nossa irmã Euzinha, nossa irmã Neucina, nossa irmã Carli, nossa irmã Maura e outras irmãs mais que precisam da oração de nós, até pela sua faixa etária, juntamente com outros irmãos que nos pedem oração, a nossa irmã Sônia Abreu, a nossa irmã Sônia Matos, a nossa irmã Sandra Patitucci, o nosso irmão Carlos, a nossa irmã Neuza e a nossa irmã Simone, também a nossa irmã Marúcia, a Mércia, Luiz Carlos e todos aqueles irmãos e irmãs que pedem oração. Nós citamos alguns nomes, viu, irmãos? Mas não quer dizer que o seu nome também não seja lembrado e nós não estejamos orando por você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. E nós vamos fazer agora uma oração geral por toda a igreja. Oremos então. Querido Deus, amado Pai, nós colocamos diante do Senhor os nossos pedidos de oração, Senhor. E a nossa súplica, ó Pai, é que o Senhor nos ouça, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê condições pessoais, espirituais, para fazer a Tua vontade. Essa lei moral que é impregnada no nosso coração, ela possa nos guiar na Tua presença. Seja, Senhor, agora com os pedidos que acabamos de fazer, Senhor, principalmente pelos membros das nossas igrejas e por aqueles que pedem oração, Senhor. Nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, pedindo que o Senhor seja com as famílias, com aqueles que estão tristes, cabisbaixos, aqueles que estão com problemas, aqueles que estão ansiosos pela vida, Senhor Deus, aqueles que enfrentam a enfermidade de maneira pessoal ou tratam de alguém, Senhor. Que o Senhor abençoe e guarde todas essas pessoas. Nós colocamos a igreja da Fontinha nas Tuas mãos, suas causas, os seus problemas, juntamente com a IPB, com todos os nossos presbitérios, com todos os nossos concílios, membros, pastores, presbíteros, diáconos, oficiais, para que, juntamente conosco, Pai, a Igreja da Fontinha, possamos ser luz e sal onde nós estamos, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Seja conosco. Receba a nossa oração. Assim oramos em nome do Senhor Jesus, na força e na consolação do Espírito Santo. Amém. Estamos então encerrando essa programação, pedindo a orientação do Senhor, desejando a você um restante de dia abençoado nas mãos do Senhor, na paz de Cristo, que seu lar seja profundamente abençoado. Nós vamos orar agora, encerrando este momento. Curve mais uma vez a sua cabeça, vamos falar com Deus em oração. Querido Deus e amado Pai,
Nesse momento, Senhor Deus, que nós nos despedimos, ó Pai, pedimos a tua orientação para que o teu servo e a tua serva que ouvem a tua palavra, que ouviram a tua palavra, que participaram deste trabalho, Senhor, possam agora estar tranquilizados, edificados, caminhando, Senhor Deus, conforme as determinações do Senhor expressas na tua palavra. Ó Senhor, que seja assim, Senhor. Assim oramos, dedicando a nossa semana ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, na força e consolação do Espírito Santo. Amém. Receba, irmão, irmã, a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo do Senhor agora e pelos séculos dos séculos. Amém.